Olá, começa agora mais um IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu sou Naná de Souza e hoje trazemos como tema os desafios contemporâneos dos novos advogados. Nosso público sabe o que é iniciar a carreira na advocacia. Muitos de vocês estão começando agora, muitos são experientes. Mas qual o panorama de atuação em 2024? Quais são os desafios encontrados por esses novos advogados? O Brasil possui mais de 1.400.000 inscritos na ordem e, de acordo com o levantamento da OAB em 2023, a estimativa é de um advogado para 164 habitantes. É o país com o maior número de advogados por habitantes do mundo. Isso implica em saturação do mercado? Qual a razão desse número? É possível se destacar? Além disso, para esses novos atuantes no direito, como escolher a área de atuação? Há preconceitos a serem enfrentados, seja de raça, gênero, etário? Quais são as transformações que a área vem sofrendo? Qual a influência da tecnologia? Para termos um panorama abrangente sobre o tema, trazemos os coordenadores da CNA, Comissão dos Novos Advogados do IASP, Rafael Croco Monteiro e Bruna Alves de Souza, para mediar e debater. Rafael é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo. Além de ser membro e coordenador da CNA, é também membro da Comissão Permanente de Precatórios do IASP e conselheiro do Conselho Jovem da OAB São Paulo, para o biênio 2023-2024. É relator da terceira turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Bruna é advogada, mestranda em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sócia do escritório Souza e Alves Souza Advogados. Atua em direito empresarial e público, com ênfase em administrativo e econômico. Além de membro e coordenadora da CNA, também é membro da Comissão de Direito Administrativo do IASP. É relatora da terceira turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Além disso, também é especialista em gestão de comunicação pela USP e jornalista pela PUC São Paulo. Para se juntar aos coordenadores da CNA, convidamos Fábio Solomon e Ana Carolina Lourenço. Fábio é headhunter, líder em recrutamento para as áreas jurídicas, compliance, recursos humanos e marketing, com vasta experiência conduzindo projetos de executive search para posições de C-level em diversos setores, como agro, indústria, farmacêutica, tecnologia, infraestrutura, bens de consumo e varejo. Além disso, líder de projetos de assessment de executivos e desenvolvimento de equipes de alta performance. Professor e palestrante, aborda temas pertinentes à gestão de recursos humanos e atua como conselheiro em processos de transformação organizacional. Mentor de carreiras no setor jurídico, é também apresentador do podcast Café com Sal, onde discute de forma leve e humorada assuntos relacionados a empreendedorismo, liderança e carreira. Ana Carolina é advogada especialista em gestão de crise, atua no contencioso civil do Machado Meyer Advogados. Pós-graduada em Direito Digital pela FGV São Paulo e em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Conselheira seccional do OAB São Paulo, conselheira da Jovem Advocacia, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, coordenadora do Grupo de Trabalho Advocacia 5.0, coordenadora do projeto Incluir Direito. Membro da Comissão de Tecnologia e da Comissão da Igualdade Racial da OAB São Paulo, do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, a ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra, Grupo Mulheres do Brasil no Comitê de Igualdade Racial, as Civilistas e Pacto pela Equidade Racial. É palestrante e professora em temas que envolvem gestão de crise e diversidade e inclusão. Fundadora do grupo Pretas na UAP. Foi indicada pela Chambers 2023 como Future Leader na categoria Diversidade e Inclusão. Antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de fazer um agradecimento especial a Thaís Leonel, diretora da Comissão dos Novos Advogados do IASP.
IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Bem-vindos, Fábio, Ana Carolina. Meu nome é Bruna, sou coordenadora da Comissão dos Novos Advogados. Estou junto ao meu colega Rafael, coordenador da Comissão dos Novos Advogados. Agradeço a presença de vocês nesse podcast. Agradeço em especial a nossa diretora, Thaís Leonel, pela oportunidade, ao IASP, de ter essa conversa bacana. E passo a palavra ao meu colega Rafael. Bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e debater um tema tão importante, que é tão caro à nova advocacia, né? Não só a jovem advocacia, mas a nova advocacia. E digo novo por quê? Porque existe muita dificuldade em entender o que é o novo advogado, porque é o novo na carteira, não necessariamente jovem de idade. Eu, como me considero um novo e um jovem advogado, às vezes nem tanto, mas eu percebo que muitas vezes a idade ela pesa bastante, né, na forma como que o cliente, né, como que o público vê o advogado. Muitas vezes eu chego no escritório, vou fazer o atendimento de um cliente, de um processo mais antigo, que às vezes um advogado mais experiente já cuidou daquele processo antes, e chega e fala, nossa, mas você é o advogado? Posso conversar com o advogado? Você é o estagiário? Então, muitas vezes acontece isso. E a jovem advocacia, a nova advocacia, ela tem uma certa dificuldade nesse sentido, de não só do etarismo, mas também de que ele comporta pessoas que às vezes não são tão jovens, mas são jovens na profissão, são novos de carteira, são novos na profissão. Isso é bastante interessante porque, por exemplo, a Bruna, ela começou na advocacia recentemente, mas ela já tem passado na comunicação, ela já teve uma faculdade anteriormente, e ela começou na advocacia e enfrenta dificuldades diferentes do que, por exemplo, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, com 20 e poucos anos, ingressou na advocacia e tem aí outros percalços, né? E são percalços que não são necessariamente maiores, mas são, sim, diferentes, né? E a gente também teve um censo recentemente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que percebeu e apurou que a advocacia brasileira ela é jovem, ela é nova. 52% da advocacia tem menos de 10 anos de carreira. Isso é bastante interessante, é um olhar que eu acredito que o Conselho Federal está começando a ter, a OAB de São Paulo também está começando a ter. Recentemente, na OAB de São Paulo, nós tivemos a criação do Conselho da Jovem Advocacia. Então, todas as pautas da advocacia que refletem nos jovens têm que passar necessariamente por um conselho consultivo, que é o Conselho Jovem da Advocacia. Faço parte dessa primeira composição desse Conselho Jovem. A gente tem debatido temas super interessantes e que aprimoram a advocacia. Então, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse cenário, de que a advocacia está realmente se transformando. Nós temos aqui em São Paulo mais de 500 mil advogados inscritos. Eu sou formado acho que eu completei 7 anos, né, Bruna? 7 anos de advocacia, meu OAB é 390. E hoje, 7 anos depois, já temos mais de 500 mil inscritos. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito desse panorama. Legal, Rafael. Bom, prazer, eu sou Ana Carolina Lourenço. Eu vou pedir licença para me audiodescrever como eu faço de costume. Eu sou uma mulher negra, cis, heterossexual, uso tranças loiras viradas para o lado direito e uso um vestido rosa com azul e um blazer branco. Bom, estou muito feliz de estar aqui no IASP, essa casa tão tradicional no mundo do direito que eu vejo que está se modernizando. E isso é super importante, principalmente ao lado do meu amigo Fábio, que é sempre uma honra estar junto com ele. Esse novo cenário da advocacia ele é muito interessante, Rafael, e eu queria só pontuar 2 coisas a partir disso. Quando foi feito esse censo do Conselho Federal, foi percebido que a maioria da advocacia hoje é composta por mulheres. Então, acho que isso é um dado super relevante da gente trazer aqui para a mesa. Só que faltou apurarem o dado sobre raça. Então, a gente não tem, hoje, vindo do Conselho Federal, a estimativa de quantos advogados, advogadas ou advogadas negros que temos no mercado jurídico. Mas, falando da advocacia feminina, a gente olhando para essa faixa etária, a gente percebe que a maioria das mulheres advogadas são jovens. E isso me causa algumas reflexões. Uma delas é, o que aconteceu com as advogadas que se formaram ao longo desses anos? Será que elas saíram da profissão? Será que elas foram expulsas da profissão? Ou o que fez, de fato, que
as pessoas mais velhas dentro ainda da advocacia ainda são os homens, e não as mulheres. E isso é uma reflexão porque hoje a gente tem a maioria de mulheres advogadas. Nas universidades, a gente vê mais mulheres advogadas. Quando eu faço entrega de carteiras na OAB, a gente entrega predominantemente para mulheres. E eu sempre saúdo a nossa primeira presidente mulher, que depois de 90 anos nós tivemos a primeira presidente mulher, a doutora Patrícia Vanzolini. Então, para justamente a gente não perder que toda essa geração depois de mulheres que estão chegando na profissão, não necessariamente jovens, eu me considero jovem, não necessariamente nova advogada, mas que todas essas pessoas, elas continuem usando o direito, usando a advocacia como ferramenta de transformação social e, principalmente, tendo dignidade dentro dessa profissão. Então, qual que é o nosso papel de pessoas que estamos, cada um, numa faixa, né, tanto etária quanto de outros recortes sociais, de outros recortes laborais também, de aproximar todo mundo e ter espaço para todo mundo na advocacia, né? Em que pese tenhamos mais de 500 mil advogados, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Com certeza. Muito bem. Bom, prazer estar aqui com vocês, rever amigos, queridos e simpáticos como sempre. Então, para mim é uma honra estar aqui no IASP com vocês. Acho que a minha contribuição vem do lado do recrutamento. Eu trabalho com recrutamento de advogados, como vocês sabem, e também com mentoria de carreira. E vocês estão me trazendo dados que não são, vamos dizer assim, novos para mim, mas sempre são curiosos, né? Quando a gente entra em contato com eles. Por exemplo, quando eu falo do ambiente de mentoria de carreira, os profissionais que me buscam para mentoria de carreira, eles têm uma média mais ou menos de 35 a 45 anos. Olha que curioso. A jovem advocacia não me busca para isso, né? E a gente tem conversado tanto de consolidar essa etapa de carreira e o quão é complicado, por exemplo, do ponto de vista do etarismo, ao contrário, né, do que a gente ouve em outros mercados, porque eu recruto para ambiente de departamento jurídico de empresa e para escritório. Em escritório de advocacia, a ideia que se tem de etarismo é que é um problema você ser jovem, né? Quem tem mais idade como eu sabe que isso não é problema nenhum, né? Na verdade, eu gostaria de voltar no tempo para inúmeros aspectos, mas o fato é o seguinte, nas empresas é justamente o contrário, né? Quanto mais idade você tem hoje, apesar do papo de etarismo e da gente tentar melhorar como sociedade as práticas de RH, o mais velho, desculpem o termo, ainda continua sendo expelido, né? Então, a gente vive essa dualidade. Então, acho que tratar desses temas é muito interessante. Acho que cada ambiente da advocacia tem uma etiqueta, um modus operandi. Empresa, por exemplo, tem várias questões que são completamente diferentes de escritório. E quando a gente fala de escritório também, a gente tem as diferenças de tamanho também, né? E quando a gente fala de tamanho, a gente está falando de um escritório com quê mais empresarial, que de repente tem um pouco mais de investimento e olhar para outras causas e hashtags hoje que são importantes de serem tratados. Então, acho que é uma pluralidade gigantesca de estrutura e de pessoas nesse caldeirão, né? E acho que isso que trata e deixa o nosso papo interessante. Com certeza. Perfeito, muito obrigada, gente. Avançando na nossa conversa, a Ana apontou, né, desafios não só para a entrada nos diferentes grupos, mas para a permanência, mas a ideia de que há lugar para todo mundo. E o Fábio falou um pouco dessa dualidade que realmente é muito interessante. Eu sinto mesmo que os meus desafios como advogada, que tem uma carteira nova, mas é mais velha, é diferente dos desafios do Rafa. A gente conversa muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que alguns desafios são parecidos, no sentido de que somos recém-formados, queremos conquistar a confiança do cliente, queremos ter bagagem rápido, diria assim, né? Então, estudar para poder ter resposta para o cliente. E um volume alto de competição, no sentido de ter muita gente mesmo. Então, de fato, acho que é legal essa visão de ter lugar para todo mundo. Acho que esse discurso de que está saturado do mercado, acho que depende muito qual é o mercado, como você se posiciona. Mas queria ouvir de vocês, dentro desse cenário competitivo, em que a gente tem 27 mil pessoas aprovadas no exame da ordem, no 39º exame da ordem, e 2.000 cursos de direito no país, como fazer para se destacar? E aí, considerando tanto os diferentes grupos, como apontou a Ana, quanto os diferentes tipos de escritório
né? Como falou o Fábio. Então, você citou que mentoria é uma das frentes com as quais você trabalha, e aí isso passa por grandes escritórios, pelo advogado autônomo, né? Então, qual é a visão de vocês? Como o novo advogado, que tem ali uma bagagem que faz falta, porque ainda não tem tanta experiência, como ele pode se destacar e ter algo a oferecer ao cliente, mesmo não tendo tantos anos de experiência nas costas? Se vocês me permitirem só uma contribuição, eu acho assim, a gente nunca consegue fugir da questão da formação acadêmica. Né? Nós, como advogados, eu me incluo nessa, apesar de não advogar mais e ter o OAB em dia. Isso é um status ainda lá em casa, mas enfim. E na família, né? Enfim. Mas o fato é o seguinte, a gente hoje tem inúmeros desafios em relação a isso quando a gente entra no mercado, justamente porque todo mundo sai com a mesma ideia de advocacia do ambiente acadêmico. Tudo dentro do ambiente acadêmico, não interessa em que esquina você vai estudar, é cacarejado carreira da mesma forma. Então, as pessoas saem com uma ideia única e uma ideia muito rasa de carreira. A gente, antes aqui de começar com a nossa gravação, a gente estava usando um termo aqui que a Ana trouxe, a Carol trouxe, que é o empreendedorismo. Em que momento você, na faculdade, né, na universidade, você ouviu que você abriu o escritório a um ato de empreendedorismo? Ninguém nem te trata como tal. Você é tratada como advogada ou advogado. Ninguém te trata como empreendedor. E o que qualquer empreendedor precisa fazer antes de abrir seu negócio? Ele precisa comprar um copo d'água, ele precisa comprar papel higiênico, ele sabe como atender seus clientes, como precificar. Ele tem uma tabela de preços, mas ele sabe como calcular esse preço. Ele tem uma ideia de benchmarking de mercado do quanto é cobrado aqui, do quanto é cobrado no exterior, de como funciona essa matemática, se mais vale ele ir para a rua trazer clientes ou se é alguém que traz entrega técnica no mercado. Então, assim, é bastante complicado lidar com essas coisas. Além disso, a questão da concorrência que você colocou, sim. Os advogados hoje não só concorrem com advogados, né? Isso já ficou no passado. Eles concorrem com consultorias, eles concorrem com tecnologia, eles concorrem com rede social, eles concorrem com o próprio cliente. Né? O próprio cliente hoje, com todo respeito, pode entrar no ChatGPT antes que o advogado mande o contrato para ele e fale assim, não, já fiz, você pode revisar? Quanto você cobraria só para revisar isso que eu fiz? Se é que ele pede. Né? Tá até se arriscando em fazer sozinho. Então, assim, é um mercado completamente diferente. E eu não venho aqui trazer uma mensagem nem derrotista nem negativa, mas é que digo, o mercado está em movimento o tempo todo. E acho que as pessoas que estão entrando no mercado e que já estão há muito tempo também têm que estar conectadas com isso. E acho que um dos fatores principais, quando você sai de uma universidade que te entrega as mesmas ferramentas, o mesmo discurso e todo mundo com a mesma ideia, é tentar criar ou conceber uma ideia diferente. E aí entra o conceito de diferenciação que eu acho primordial para qualquer empresa e para qualquer pessoa, que é o que eu chamo no dia a dia de gerenciamento de percepção dos outros em relação a você, como carreira, como indivíduo, como que você pode entregar e como você pode entregar. Acho que esse é um bom começo. Excelente, Fábio. Acho que não tenho nem o que complementar. Não, sempre tem. Mas o que eu queria trazer um pouco da minha experiência. Quando eu saí, acho que o que o Fábio trouxe é muito isso, assim, a faculdade de Direito parece que ela vende o mesmo sonho para todo mundo há muito tempo, a mesma coisa. E todo mundo sai da faculdade de Direito acreditando que ou vai seguir a carreira de concursos públicos ou vai para a advocacia e só tem um jeito de ser advogado, né? E aí todo mundo tenta se encaixar nesse jeito de ser advogado ou advogada e muitas das pessoas se sentem frustradas e vão para outros caminhos. Acho que esse é um ponto relevante da gente tratar, porque em que pese a gente tenha várias pessoas inscritas, não necessariamente todas elas estão advogando. Com certeza, né? é verdade. A gente também vê muitas pessoas, infelizmente, em outras carreiras que elas não gostariam de estar, porque elas sonharam com a advocacia, mas que não puderam exercê-la porque venderam esse sonho único. Então, apesar disso, o que eu falo que tem espaço para todo mundo é que novas áreas do direito têm surgido o tempo todo. Eu, por exemplo, trabalho com gestão de crise. Gestão de crise na minha faculdade, há anos atrás, nem se falava. Assim, gerenciamento de crise era uma coisa muito nova, né? Assim, era uma coisa muito remota de acontecer e de precisar de advogados para gerenciarem crises. Eu me lembro até, desculpa te interromper, uma época na minha vida eu trabalhei muito com palestras, tal, estruturando palestras, né? E quando se falava de gestão de crise, quem era chamado para tratar desses temas era a gente que estava à frente, por exemplo, da polícia, da divisão de sequestros,
não tinha nem essa conotação para o nosso mundo, né? Perfeito o que você está falando. Não se pensava Essas no eram as advogado. referências de gestão de crise. Pensava, Não que não às vezes, sejam. Não que não sejam, eram mas as porque únicas. é sempre multidisciplinar, né? Mas também do advogado se colocar nesse lugar de trabalhar com questões multidisciplinares, de usar as outras profissões para exercer a nossa própria profissão. Então é muito rico a gente ampliar os nossos horizontes para saber que existem novos espaços e novos tipos de atuação. Então, eu sou apaixonada por gerenciamento de crise. Eu falo que eu já me sinto desconfortável na sociedade, então trabalhar com desconforto é muito fácil, né? Então, para mim, é uma coisa muito interessante. Eu acho como que as pessoas se destacam, que foi a sua pergunta inicial, primeiro as pessoas precisam saber quem elas são. Que acho que quando a gente não sabe quem a gente tenta se encaixar em coisas que a gente não é, e aí se perde no meio desse caminho. E principalmente agora, com tanto, como o Fábio falou, com esse uso das ferramentas de tecnologia, né? Muitas das pessoas, principalmente os novos advogados, estão um pouco perdidos achando que as novas tecnologias vão tirar o trabalho deles. E quando não é isso, né? Esses dias eu vi um podcast que chama O Corre Delas, que a moça falava o seguinte, que ela queria que a inteligência artificial lavasse a louça dela enquanto ela fizesse arte, não fizesse arte por ela. E eu achei isso muito interessante, isso para o nosso mundo da advocacia. Eu não quero, e ninguém quer, que a tecnologia faça todas as petições para a gente, traga todas as respostas dentro do mundo jurídico, até porque a gente construiu esse pensamento e essa excelência técnica que vem, sim, também com a experiência que a gente vai acumulando de trabalho, né? Então, sim, é um desafio para a nova advocacia ter essa excelência técnica que vem um pouco da faculdade, mas tem que ter experiência, que às vezes é fazendo estágio, outras das vezes é trabalhando quando você não teve a oportunidade de fazer estágio anteriormente, que também é um outro desafio que os novos advogados têm. Mas como que essa excelência técnica da academia, aliada com essa prática jurídica que vai acontecendo, se encaixa dentro de quem a gente é, do que a gente gosta de fazer, o que a gente tem para entregar para o mundo. E aí, quando a gente consegue convergir tudo isso, e por isso que a gente tem ótimos headhunters como o Fábio, que olha esse olhar de procurar a pessoa. Propaganda gratuita. E é verdade, a gente precisa também reconhecer as outras profissões que ajudam os advogados a trazerem o melhor de si, né? Então, quando a gente... principalmente quando eu falo de um ambiente de grande escritório, que é um dos maiores escritórios da América Latina, em que ao contratar um advogado ou um estagiário, pensa que não está contratando só mais uma pessoa para trabalhar ali, mas está contratando o próximo sócio, a próxima sócia, é porque ali está enxergando o potencial de alguma coisa diferente do que aquela pessoa pode agregar ao negócio que já existe. E é um negócio que já existe há mais de 50 anos, no caso do meu escritório. Então, cada um dos escritórios vai ter essa peculiaridade. O importante é o que as pessoas vão acrescentar do que elas são, do que elas gostam, da excelência técnica e prática que elas têm, para aquilo que o negócio precisa. E às vezes é o próprio negócio delas e é o negócio do cliente delas, né? É verdade. Eu acredito que é muito interessante essa questão, primeiro, dos cursos jurídicos venderem uma imagem para aquela pessoa que está saindo do ensino médio. Que, vamos lá, é uma grande injustiça a pessoa com 17, 18 anos ter que decidir o que vai fazer o resto da vida. É um absurdo, né? Agora, olhando para trás, a gente se sente uma criança. Não é verdade? Claro. Com 17, 18 anos, eu tive que decidir o que eu ia fazer do resto da minha vida. Exatamente. Eu tinha muita certeza? Eu tinha, mas particularmente eu tinha muita certeza. A massiva maioria não tem certeza do que vai fazer. Isso se reflete, às vezes, numa imagem de que, poxa, eu vou fazer direito porque eu vou ganhar dinheiro com direito. Então, eu via muito isso no meu curso jurídico. Eu me formei, me graduei em 2016 e hoje, em 2024, a massiva maioria dos meus colegas de faculdade não seguiram a carreira jurídica. E não tem problema nenhum nisso. Exato. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu acredito que a venda dessa imagem de que o direito ele vai trazer essa carreira e tudo mais é uma coisa que a gente precisa desmistificar, porque não é bem assim que as coisas funcionam. E os desafios de quando a gente sai da profissão são muito extensos, exatamente porque quem optar por advogar, e hoje, quando você quer um concurso público, seja da magistratura, seja do MP, você tem que ter um tempo de advocacia necessariamente, né? E essa dificuldade de que quando você chega, você tem que ter essa noção de empreendedorismo que você não tem na faculdade de Direito, que você sai apenas sabendo lei, você não sabe como gerir um escritório, você se enfrenta, como que eu vou gerenciar
todas as publicações, como que eu vou gerenciar os contatos com os meus clientes, como que eu vou gerenciar o financeiro do meu escritório, como que eu vou precificar, como que eu vou saber todas essas coisas, né? Existem feiras de tecnologia jurídica há muito tempo, mas as soluções propriamente ditas não são adotadas integralmente pelos escritórios, principalmente pelos novos escritórios. Isso acaba gerando uma deficiência do profissional que recém-ingressa na advocacia muito grande. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante que vocês ressaltaram, que vocês levantaram, que acho que é uma discussão muito relevante. Posso colocar um ponto? Desculpa te interromper de novo. Você falou das feiras, né? Eu já participei de conselho de uma dessas feiras, talvez a mais importante delas. E, óbvio, toda feira é um negócio. Tudo é um negócio. Né? Tudo tem que se sustentar. Ninguém aqui, né, é criança brincando no tanque de areia da escola. A gente sabe que, né, se você não conseguir faturar, ainda mais num grande centro como aqui, você não vai sobreviver. Mas o fato é o seguinte, hoje quem banca essas feiras, na maioria dos casos, são as empresas de tecnologia. Sim. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que, em função disso, os grandes temas que são tratados dentro dessas feiras estão sempre ligados à tecnologia. Então, eu percebo sempre uma carência, não só de discussão no mercado, e também um dos motivos pelos quais eu estou feliz de estar aqui, é porque a gente vai tratar de gente. E as pessoas são os maiores ativos do mercado. Do mercado jurídico, então, que é uma prestação de serviço personalíssima, ainda mais. Então, quando você fala que o jovem advogado chega nessas feiras, ele tem um suporte de, ou pelo menos exposição a 1 milhão de softwares diferentes. E daí vem a confusão de ele achar que isso é gestão. Né? Porque muitos clientes chegam para mim e falam assim, Fábio, eu fiz um investimento gigantesco em gestão no meu escritório. Eu falo, nossa, que bacana, o que você fez? Qual é a medida que você tomou? Não, eu comprei tal software. Isso não é gestão. É uma ferramenta de gestão e importantíssima, porque você precisa de um ser humano não só educado, mas treinado nessa ferramenta e com uma visão sistêmica gigantesca para poder operar e saber os impactos que isso vai dar na organização. Então, quando você chega nessas feiras, o jovem advogado ou o novo advogado, ele vai olhar e falar assim, escuta, ninguém vai tratar de gente, ninguém vai tratar de fato de questões relacionadas ao empreendedorismo, o que eu preciso fazer para abrir o escritório, como a Carol falou, tudo parte do indivíduo. Então, assim, em primeiro lugar, você está numa faculdade de Direito, faz um investimento você, já que isso não vai acontecer na faculdade, em autoconhecimento, para entender, em primeiro lugar, você está bem talhado para fazer essa atividade? Como você mencionou, hoje a gente tem um público feminino cada vez maior dentro da faculdade de Direito. Quando eu comecei a estudar Direito, não era assim. Né? Era a faculdade de Arquitetura que tinha essa ideia. Nossa, arquitetura só tem mulheres e poucos homens. Engenharia, muitos homens, poucas mulheres. Mas o Direito hoje virou isso. Será que naturalmente a gente não está caminhando para uma atividade que ela é de fato mais feminina? Não sei. Como a gente vai descobrir isso? Fazendo investimento em entendimento de comportamento dessas pessoas e entendimento dos diversos perfis, inclusive de gênero, que cada um contribui à mesa e faz esse fenômeno acontecer. Então, voltando para aquela questão do autoconhecimento, eu acho isso fundamental, você se reconhecer como indivíduo, entender se você é e está forjado do ponto de vista do comportamento para atuar na atividade jurídica, e uma vez que esteja, em que área do direito você vai poder desempenhar melhor. O que entra com outra briga e outra competição, que é o fenômeno. Você tirou tua carteira em 2016? 2016. 2016. Olha a mudança que aconteceu de 2016 para cá. É brutal. Essas mudanças não aconteceram no passado em séculos. Tá? Então, assim, quando essa pessoa vem para o mercado hoje, o sofrimento é muito maior. Ela não tem que só escolher sobre áreas que ela vai atuar. Ela precisa escolher se ela tem aderência ao que o mercado pede. Ela precisa entender se de fato aquilo é atraente para ela, porque ela vive uma vida de timeline de rede social, onde tudo é interessante, política, esporte, moda, tributário, economia, e por aí vai. E ela vai ter que sentar o bumbum, desculpem o termo do horário da manhã, onde estamos gravados, mas dentro do escritório de advocacia, atuar numa área só. Como é que é isso? Né? Ou me vendem nas redes sociais, no LinkedIn, onde normalmente quem tem presença são os maiores escritórios, eles são exceção, quando a gente fala de número, né? Quando a gente fala de registro ali na OAB, a maioria abre o escritório com o pai, com o primo, com o colega, sozinho. Sim. Não tem, às vezes, espaço físico, né, para desempenhar a sua advocacia. Então, assim, com que olhar essa pessoa vai para o mercado? Como é que ela vai se diferenciar? Será que aquilo que está sendo falado no LinkedIn, que os gurus de mercado, né, dizem que tem que ser implementado de políticas, de carreira, de contratação, tem a ver com a realidade daquela figura? Acho que o papel de vocês é fundamental e o papo que a gente está tendo aqui, porque acho que esse público hoje fica não só carente desse tipo de informação e se sente sozinho, mas o que vê em rede social às vezes não tem respaldo com o que ele está vendo no dia a dia. Né? Acho que tem muito disso também. Acho que o desafio hoje é maior ainda. Eu vou aproveitar esse gancho para antecipar uma pergunta que a gente tinha para fazer aqui, que é sobre o conservadorismo. Porque tudo que vocês estão
falando aqui, né, fala muito das inovações. E, ao mesmo tempo, eu sinto no direito um conservadorismo muito presente. Claro que eu acho que nos grandes escritórios, talvez não tanto, não trabalho em um grande escritório, mas a imagem que eu tenho de fora, né, vocês podem me dizer melhor. Mas eu sinto, às vezes, no mundo do direito, uma certa dualidade, um conflito entre, né, uma inovação e um conservadorismo. Claro que eu tenho uma opinião pessoal de que, às vezes, as pessoas elas se empolgam tanto com a inovação e a tecnologia que elas vão para um lado até de uso irracional. Então, o importante é inovar e acaba perdendo o valor de uma tradição importante, de algo bacana que merece ser preservado, só pelo inovar, né? Sem uma profundidade. Então, eu acho que não é legal nem ir para um extremo e nem para o outro. Eu queria ouvir de vocês como vocês acham que é esse conflito no mundo do direito. Bruna, eu acho que é muito interessante isso. Eu falo que o direito, e principalmente a advocacia, ele tem vários ismos. Não é só o conservadorismo, né? Ele tem, infelizmente, o racismo, o machismo, o sexismo, LGBTfobia. Tem vários ismos que distanciam muitas pessoas dessa profissão. E é uma profissão que é a única profissão que está na Constituição com uma função social, que é de dar acesso à justiça, né? E pensando nisso, e que bom que essa profissão tenha mudado, porque quando a gente pensa numa pessoa advogada, a gente não pensa mais só num homem branco, de cabelo branco, que joga golfe no final de semana e fuma charuto. A gente pensa em pessoas diversas. Mas, além disso, essas pessoas, principalmente como o Fábio falou desse mundo que a gente está vivendo com uma guerra de informações, tem vindo pessoas que pensam muito diferentes umas das outras. E esse choque geracional, não só por conta de gerações, mas do que cada um vivencia, de cada uma experiência, quando a gente está trazendo para pessoas diversas para o mesmo lugar, sempre tem um choque. Eu tenho um colega que é o Sávio Andrade, que ele fala, eu não quero que tenha uma sala só com homens cis heterossexuais para decidirem nada. E, ao mesmo tempo, eu também não quero que tenha uma mesma sala só com mulheres feministas decidindo também alguma coisa. Eu quero sempre um lugar plural. E essa pluralidade ela é importante e dela surgem conflitos. E desses conflitos que surgem novas ideias. E por que eu estou falando de tudo isso? Essas novas ideias, sempre a gente fica pensando em muita inovação, e às vezes a gente esquece de pensar o que não precisa ser mudado. Algumas coisas do conservadorismo, da liturgia do direito da advocacia, elas ainda fazem sentido. E é isso que a gente precisa navegar nesses mundos, porque nem tudo precisa ser novo, né? Muitas coisas elas vão ter esse novo significado para uma inteligência jurídica, muitas coisas não. Então, essa pluralidade ela é importante para isso, justamente para a gente olhar o que eu não preciso mudar, o que está funcionando, o que é bom desse conservadorismo, e até é ruim, porque nesse mundo muito binário que a gente vive, né? Ou você é conservador, ou você é inovador. Chatérrimo, né? É isso, você não pode estar ali no meio do caminho, ser fluido, né? Para nada. Não. E por que a gente não adota isso, né? Por que uma pessoa que é inovadora também não olha para uma questão que já é conservadora do direito e entende que ali também tem valor? Então, acho que o mais complexo que a gente vive hoje é enxergar valor. E quando a gente enxerga valor naquilo, a gente consegue ensinar. E ensinar também sai daquela tradição do mundo acadêmico, que ainda também precisa ser muito... passar por mudanças que só uma pessoa tá ali para falar todo o saber que ela tem para as outras pessoas ali absorverem e saírem dali sabendo que tiveram acesso àquele conhecimento quase divino, né? E quando não, né? Quando todo mundo tem sempre alguma coisa para ensinar e para aprender com as outras pessoas. E isso tem mudado, principalmente, eu posso falar do meu recorte de um grande escritório, que a gente tem grupos em que a gente senta com pessoas de áreas diversas, de idades diversas, e discute questões para achar ali soluções. A gente tem um grupo hoje no escritório, no Machado Meyer, que é o grupo de inovação. E nesse grupo de inovação, como que a gente busca essa inovação? Primeiro, trazendo os problemas do dia a dia, do que eu não gosto de fazer, ou que eu acho que é uma tarefa muito repetitiva e que alguma coisa pode ser trazida ali como uma solução. E isso não é só uma solução tecnológica, que eu acho que é a parte mais interessante de falar, né? Às vezes é só... Vamos ouvir o colega, o porquê que ele faz essa coisa de determinado jeito, e a gente vai saber por que ele está fazendo isso desse jeito, e a gente acomoda as duas coisas para que isso possa ser feito diferente. Então,
sair desse lugar só de que todas as transformações vão vir só da tecnologia, quanto vão vir, na sua maioria, vindo das pessoas. E principalmente vindo das pessoas estando bem, né? Porque se a gente vende serviço, quando a gente vende serviço, a gente tem que estar bem para vender um serviço. E pouco se fala sobre a saúde mental ou saúde em toda a complexidade que ela é das pessoas advogadas, né? Então, como que a gente também olha para essa profissão que é a maior, de mais concorrida, regulada no Brasil, e fala, vai ter espaço para todo mundo, como que está a saúde dessas pessoas, para elas se sentirem bem, para elas entregarem o melhor para o cliente, para entregar o melhor para o judiciário ou não ir para o judiciário, porque parece também que quando a gente se forma na faculdade de Direito, todo mundo tem que ir para o judiciário. E eu trabalho, por exemplo, com uma questão extrajudicial. Então, por que só existe um caminho, né, que a gente tem que fazer? Então, acho que é isso, assim, quando as pessoas estão vivendo com uma segurança emocional, psicológica, física, com dignidade salarial, elas conseguem pensar melhor em novas soluções e isso é melhor para o cliente. O nosso cliente pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica e daqui a pouco até as próprias tecnologias, né? E às vezes o cliente nem quer essa tal dessa inovação. Exato. Né? Quem está pedindo essa inovação? Eu escrevi um tempo atrás, Bruno, eu entendo, empatia total contigo, que você vem de um ambiente de comunicação, pelo que eu entendi, para o ambiente do direito. Então, assim, é um pulo, né? É um belo salto triplo, já que também é ano de Olimpíada. Exato. Mas o fato é o seguinte, a gente vê um distanciamento muito grande dessas realidades, na medida em que... Eu até escrevi um artigo sobre isso na Mundo RH, que era o seguinte, é muita espuma para pouco sabão. Por quê? Justamente por essa questão de rede social e o tal do FOMO lá, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora do último item e aí assunto mais moderninho que está sendo colocado aí, todo mundo precisa ser mega especialista em LGPD, todo mundo tem que ser mega especialista na sigla A, B e C. É tanta sigla que a pessoa se sente soterrada, né? E porque o coleguinha está fazendo, inclusive postou e colocou o hashtag ali no post, pelo amor de Deus, eu preciso fazer esse curso de R$1,99 no sábado, senão eu não sou ninguém no mercado. E no final do dia é o que você falou. Então, assim, para quem é novo na advocacia ou qualquer atividade profissional, acho que, assim, em primeiro lugar, acha teu caminho e seja bom no que você faz, ponto, primeiro lugar. Senão nem lugar na festa você vai ter, você não vai conseguir entrar na festa. Então, a gente esquece um pouco disso. É tanta ansiedade para ter esses rótulos e esses cursos e essas chancelas e certificados que as pessoas esquecem, de fato, o que é o belo da atividade e o que faz aquela atividade ser essencial para a sociedade que você, por exemplo, deseja construir, todos nós juntos. Fato, né? Só que as pessoas deixam isso de lado. Então, assim, é tanto desespero que acaba esquecendo de construir algo consistente e também de olhar para si, né? Tecnicamente falando, a gente estava discutindo aqui de ChatGPT, etc. e tal, eu acho que assim, é implacável essa questão tecnológica. Acho que em algum momento, né, isso está acontecendo muito rápido, ela vai tomar, não vou dizer o lugar, mas ela vai tomar atividades que o advogado faz. Então, assim, o que vai sobrar no final disso tudo e o que a tecnologia ajuda a deixar em evidência é o fator humano. Né? Você falou de captação de cliente, de relacionamento com cliente. Você fecha negócio, é CPF com CPF. Não é CNPJ com CNPJ. Nem que você não queira, nem que o diretor de compras está do outro lado, nem o CEO, nem o CFO, nem o diretor jurídico. No final do dia, é CPF com CPF. Agora, como você coloca o CPF à mesa? Se você não se ocupou de investir no teu autoconhecimento, de entender naquilo que você pode entregar melhor e como, né, impactar aquele ser humano que está do outro lado, que está lidando com tela o dia inteiro. Quando ele tem a oportunidade de lidar com o humano, que é o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, qual contribuição você vai trazer que é rica à mesa para o teu cliente olhar e falar assim, eu quero conviver com a Carol, eu quero conviver com o Rafael, eu quero conviver com a Bruna. No final do dia, isso é a lei da convivência. Mas o estudante hoje, ou o entrante no mercado, ele fica tão preocupado com essas, né, com a modernidade líquida lá que o Bauman falava, né, de que as relações não se sustentam e tudo é muito fluido o tempo todo, que você não tem onde se apoiar, né? Como é que você se apoia na água, né? Você boia por um certo tempo, né? Depois a tendência é um pouco afundar. Os físicos que me, né? Se eu estiver completamente equivocado, por favor, nos interrompam, mandem uma cartinha, né? Assim que funciona. Mas é isso. Então, assim, acho que a complexidade hoje é maior justamente em função disso, dessa necessidade, não só do jovem, né? E a questão do conservadorismo que você falou, eu concordo contigo, porque ainda é um mercado em que se tem uma ideia, não é verdade em todos os centros, mas de que a advocacia, ela é, uma vez que você pega essa OAB
E esse diploma que você está rico para o resto da vida, que é uma atividade que vai te dar dinheiro. Mas existe essa ideia, né? instantaneamente. Mas existem os grandes exemplos de que isso é verdade. A gente vê hoje advogados influencers aí nas redes que demonstram uma riqueza infinita. Então, você também tem um lado de quem atingiu esse lugar do quê? De reserva de mercado. Claro, né? Há uma reserva de mercado muito grande. Há ainda uma liderança ainda gigantesca, masculina, de mais idade e que é mais conservador por natureza, porque a atividade na academia ela tem um quê conservador. Os corredores da academia são muito conservadores, então eles dão essa ideia de que pouca coisa deve mudar e assim deve permanecer. Então você acaba trazendo para o mercado perfis que têm medo do novo. Morrem de medo do novo. E quem vem com essa proposta nova, no final do dia, está trazendo, de certa forma, uma ameaça para essa turma. Mas a boa notícia é que, por exemplo, você vê estruturas como a da Carol, é de que isso está mudando. Né? A gente vê hoje políticas e atividades inúmeras em que né, isso tudo está mudando aos poucos, mas é uma luta, de fato, contínua. Mas, de novo, o mercado jurídico também tem toda a sua beleza, porque tem muito que ser feito nele. Né? Exatamente. Acho a que gente enxerga o problema e sabe que ainda tem muita coisa para trabalhar para mudar, né? Eu gosto muito de uma frase que o head da minha área tem na sala dele, que é outras pessoas pensam. Porque eu acho muito interessante isso, porque às vezes a gente acha, primeiro, nesse mundo cheio de informações, acha que todo mundo está certo e a gente está errado, ou a gente acha que a gente está muito certo e todo mundo está errado. E quando a gente lembra que outras pessoas pensam e tem também todas essas... podem agregar muito ao nosso dia a dia e podem nos trazer mudanças do que a gente mesmo pensa, é muito rico. Então, adoto também essa premissa de que outras pessoas pensam para a gente continuar evoluindo, né? Aquilo na fala de vocês, logo no começo, de que a atividade da advocacia ela é personalíssima. Então, trato com gente é uma coisa que eu acredito que pode vir a tecnologia que for, mas isso não vai mudar, porque a gente trata com gente, a gente trata com cliente, a gente trata com necessidades. Ninguém vai no advogado e fala, olha, minha vida tá tudo bem, tá tudo correndo certo com a minha família, com o meu emprego, tá tudo dando certo. A gente trata com problemas, a gente trata com situações sociais delicadas. Então, esse trato personalíssimo, de confiança recíproca, né, como o Código de Ética fala, de confiança recíproca entre o cliente e o advogado é muito importante. E eu acredito que um cuidado especial que o novo advogado tem que ter é de usar a tecnologia ao seu favor, nesse sentido, de aprimorar algumas tarefas muitas vezes burocráticas que o escritório de advocacia tem. Você tem que cuidar do teu financeiro, você tem que cuidar do papel higiênico do teu escritório, você tem que cuidar do banheiro estar limpinho, não é verdade? Você tem que cuidar dessas coisas. São coisas importantes e que trazem uma imagem do seu escritório de advocacia. E como que eu posso operacionalizar isso de uma maneira eficiente? E uma coisa que eu vejo que a tecnologia trouxe, mas que às vezes acaba por atrapalhar essa conexão entre cliente e advogado, é a questão do marketing jurídico. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito de como essas ferramentas que surgiram hoje, de redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Facebook hoje nem tanto, mas mais o Instagram, YouTube, TikTok, enfim, tudo que tem surgido aí, vocês acreditam que isso tem mais aproximado o advogado do cliente ou às vezes colocando uma barreira de, poxa vida, só basta assistir um vídeo, eu não preciso desse advogado, eu já estou entendendo essa situação, eu vou me autocompor ou às vezes vou procurar um chat GPT, formular um contrato por conta própria e segue. Vocês acreditam que isso tem colocado às vezes alguma barreira ou que isso tem aproximado a advocacia do seu cliente? Eu queria mais ou menos entender a opinião de vocês quanto a isso. Olha, eu tenho um tom muito crítico na maneira como carreira é tratada hoje em dia. Não só a carreira jurídica, mas acho que a carreira como um todo. Carreira é um patrimônio das pessoas. E quando a gente pensa em patrimônio, você faz uma pergunta assim num debate, as pessoas pensam o quê? Pensam em família, claro, saúde, pensam em dinheiro, imóveis, né? Quando a gente fala em patrimônio, jamais carreira, a gente nunca trata dessa forma. E a carreira, assim como a gente trouxe o exemplo teu, né, de 2016 para cá, carreira mudou completamente, principalmente com a pandemia, né? Até porque as relações mudaram. Muito. Né? E a carreira jurídica tem tudo a ver, como você acabou de relatar, com relações, com construção de pontes, né? Com construção de relacionamento e solidificação desses relacionamentos. Carreira, hoje, ela é
quando a gente fala não só de desenvolvimento comercial, mas do desenvolvimento da sua autoridade, ela é 90% online. As pessoas não se atentaram para isso. Só que existe a etiqueta do online, né? E o online também abre uma porta gigantesca para aquelas pessoas que tinham dificuldade de ir lá no encontro do IASP ou dos diretores jurídicos da Câmara Americana e entregar um cartão. Oi, tudo bem? Eu sou a Carol, eu sou o Fábio, eu sou o Rafael, eu sou a Bruna. O online permite quem ainda não tem desenvolvidos esses skills relacionais face-to-face, como diz o outro. Então, você traz possibilidade de trazer autoridade, conhecimento e informação sem uma atividade comercial direta, que é o que, obviamente, a OAB proíbe, e com toda razão, mas de uma forma saudável e sustentável, né? Tem um pano de fundo de tudo isso que a gente está falando, que é o seguinte: as pessoas vão viver 100 anos, em média. Então, se você não tratar a sua carreira de uma forma moderna e com sustentabilidade, muito menos preocupado do que você vai ser hoje ou amanhã, mas sim daqui 10, 15, 20 anos, e como você vai se perpetuar no tempo, e aí o conservadorismo vai cair por terra, porque é implacável essa situação. E aí, falando de rede social no teu tema, eu diria o seguinte: de todas essas que você falou, o principal delas é o LinkedIn. O LinkedIn, eu brinco que é o tal do metaverso que todo mundo sempre falava, mas nunca aconteceu, né? Porque é lá que as coisas acontecem. A carreira é tratada no LinkedIn, as relações são tratadas no LinkedIn. Então, eu falo para todo mundo que tem interação comigo é o seguinte: acordou de manhã, escovou os dentes, tomou café, cada um toma uma coisa hoje em dia, né? Creatina, cúrcuma, não sei o quê, leu a Bíblia, leu a Torá, não interessa o que você fez, própolis, etc. e tal. Abriu o Outlook ou abriu a rede social, abre o LinkedIn na mesma hora, porque assim, o mercado está lá, a vida está lá. E é a única rede social hoje séria B2B, business to business. Então, assim, você quer acontecer do ponto de vista de carreira, tanto o escritório de advocacia como você individualmente como advogado, seja executivo ou seja na atuação privada e autônoma, o LinkedIn é a principal ferramenta hoje de cacarejo com o mercado. E existe uma etiqueta para fazer isso, para construir seu perfil, para interagir com as pessoas, para adicioná-las à sua rede, para trazer conhecimento para o mercado, para justamente firmar aquilo que eu te falei, a autoridade na qual, né, a vertical na qual você é autoridade e quer mostrar para o mercado. Então, eu acho que isso é super positivo. Eu não acho que isso esgota a atividade do advogado no sentido, já vi o vídeo do fulano Beltrano, então eu não preciso mais tirar dúvida. Não. Acho que aquilo te traz para um ambiente de ser, como eu disse, autoridade naquele tema e despertar a curiosidade do cliente e impactar mais pessoas ao mesmo tempo. Você não pode ficar na Praça da Sé, na frente, né, ali da igreja e entregando flyers. Até porque hoje também tem outro hashtag, que é advocacia paperless, né? Eu já contei outro dia um caso que eu estava numa dessas feiras e o pessoal quis me falar: olha, doutor, advocacia paperless, e me deu um flyer de papel. Então, assim, são coisas do conservadorismo. São coisas do conservadorismo do mercado jurídico. Então, assim, eu acho que isso não esgota, acho que isso não atrapalha, pelo contrário, acho que promove a atividade do advogado. É que eu, talvez pelo meu jeito de ser, eu jamais faria uma dancinha no TikTok, zero problema com danças. Pelo contrário, apesar de eu não dançar tão bem, mas enfim, não quero me expor aqui. Mas não é um ambiente para você vender serviço jurídico ou vender autoridade, na minha opinião. Para um mercado que ainda não andou todo esse tabuleiro do ponto de vista de sair de certo conservadorismo. Porque no final do dia, como a gente falou no começo do nosso papo, é um negócio. E a gente quer vender. Então, eu acho que assim, hoje a principal ferramenta e job description de qualquer advogado tem que ter no meio a atuação contundente, consistente em rede social, no meu caso especificamente LinkedIn, porque ela é séria, as pessoas estão lá para fazer negócio, não é o Orkut, o Facebook, nada contra essas redes, até porque uma delas já faleceu, que Deus a tenha, mas foi muito útil na época. O fato é que é uma etiqueta completamente diferente, então não tem problema você adicionar as pessoas, ninguém está buscando relacionamentos outros, espero eu, que não comerciais ali dentro, e é uma maneira de você reforçar a tua autoridade na área, na vertical que você atua. Então, eu acho isso super positivo. Eu acho que as pessoas fazem muito pouco isso. E quando fazem todas no mesmo dia, para colocar o ranking que saíram. Eu acho super importante o ranking, mas todo mundo só posta e se manifesta nesse dia. Então, você, de novo, volta naquela questão que a gente falou no começo, que é a falta de diferenciação que a gente vê hoje no mercado, porque todo mundo acaba repetindo e fazendo as mesmas coisas no mesmo padrão. E quando todo mundo aparece nesse mesmo momento, né,
esquece de periodicidade, né? Esquece de constância. Como que a gente cria uma autoridade sobre algum tema, né? Com constância, não é chegar aqui um Exato. dia... É o que eu falo aqui... que é o cafuné no algoritmo. Se você não fizer Isso. cafuné no algoritmo, ele te esquece. Ele esquece. E o objetivo da gente ter uma presença online é no offline lembrarem da gente, né? Exato. É a gente criar a nossa própria marca. Falando de empreendedorismo, tem a marca pessoal. A nossa marca pessoal que, quando estiver numa mesa em que você não está, a sua própria marca está falando por você. Então, como eu acho que é muito importante, principalmente para a nova advocacia, essas ferramentas, em que elas têm a possibilidade de criar essa marca pessoal com escalabilidade, porque o algoritmo, quando a gente descobre como que ele funciona, a gente consegue usá-lo ao nosso favor, né? E que essas pessoas atinjam outras pessoas sem necessariamente estarem morando no mesmo estado. Antigamente, as pessoas precisavam estar localizadas no mesmo lugar para elas conseguirem se comunicar. E num evento. Num evento. E um evento que geralmente tem custos, né? Tudo tem custo. A coisa mais rica que a gente tem hoje em dia é o nosso tempo. Sim. E o quanto que a gente não perde de tempo, quando a gente não desperdiça de tempo navegando em redes sociais, e assim, tudo bem, né? Faz parte, ninguém precisa focar 100% do tempo em carreira, mas quanto que a gente focaliza no que a gente quer para o futuro? Quantas pessoas escolhem a advocacia com planejamento, né? E a gente falou de quando a gente tem que escolher a nossa profissão, e ainda bem que a gente pode mudar no meio do caminho, né? Não é uma coisa ali sacramentada, mas quando que a gente escolhe aquele caminho, planeja e vai olhando ao longo desse caminho se ainda faz sentido. Igual todas as outras relações, né? Porque quando a gente olha para um casamento, a gente já tem que todo dia acordar e pensar, ainda faz sentido esse casamento? Sim, regar a plantinha. A mesma coisa. Então, Isso. quanto que as pessoas advogadas estão olhando para o dia a dia da advocacia, a atuação que ela está fazendo, sem pensar em tudo que está faltando, porque, gente, sempre vai faltar alguma coisa, né? A gente não tem como ter todas as skills, ser bom em tudo. É impossível. Quem está achando que dá para fazer isso, vai para a mesa de terapia, porque a gente aprende que não dá. Mas o que a gente tem que é valoroso e o que a gente... E eu sempre falo isso muito para as pessoas que eu mentoro. O que você tem que é valoroso e que as pessoas sabem que você faz aquilo, porque não adianta também a gente ser muito bom naquilo e ninguém saber. Exato. Então são dois trabalhos, né? A gente fazer aquilo muito bem feito e a gente comunicar muito bem o que a gente está fazendo. E a tecnologia ajuda muito bem nisso. Antigamente a gente conseguia comunicar muito bem só ali para nossa equipe, às vezes eu tô falando em equipe porque é meu dia a dia, né? Mas às vezes ali para um escritório parceiro do que você está trabalhando, para alguma pessoa que foi no evento e viu você ali palestrando, mas hoje em dia a gente consegue, foi numa palestra que você achou interessante de compartilhar aquele conteúdo com mais pessoas, você coloca na sua rede social e consegue ter maior visualização daquilo, e não só por empreendedorismo, pelo marketing jurídico, mas também para dar acesso à informação para mais pessoas. Carol, né? você e eu estaremos nessa mesa se não fosse o cacarejo que a gente faz diuturnamente no LinkedIn? Não estaríamos. Óbvio que não. Os clientes que a gente tem, a visibilidade que o teu escritório tem na principal área que você defende, diversidade e inclusão, obviamente, entre outras, da tua advocacia técnica, mas o teu escritório teria essa visibilidade? Não teria. Entende a importância? Eu fiz uma palestra outro dia, eu levantei um dado interessante, que é o seguinte: a Standard & Poor's fez uma pesquisa que, das 500 maiores empresas do mundo, eles fazem todo ano eles fazem essa pesquisa, e nunca a idade média dos CEOs diminuiu tanto por ano como agora. Ela estava, se não me engano, numa média de 53 ano passado e agora 52. Isso nunca aconteceu, de diminuir um ano nessa velocidade. É muita coisa, se você pensar na linha do tempo, né? E o dado mais alarmante de tudo isso é que 30% desses CEOs tem menos de 50 anos. 30% tem menos de 50 anos. É gente como eu, por exemplo, aqui da mesa. E gente como eu, como diz o outro, compra coisa online o tempo inteiro. Um dos meus problemas, inclusive na pandemia, foi ter... Né? Eu solucionei meus problemas comprando bobagem online. Mas falando de coisa séria, as pessoas compram carro hoje online, esse perfil. Eles compram casa online. O que diz que eles não compram serviço jurídico online? Hello! Óbvio que eles compram. E esse serviço jurídico está onde? Não é só no site, que obviamente tem que ser bem feito dos escritórios, bem direcionado ao público, etc. e tal, mas principalmente no LinkedIn. Porque esses CEOs e essas pessoas que estão à frente desse negócio estão consumindo informação de forma visual, seja em foto ou em vídeo.
E também não adianta também chegar no LinkedIn e fazer aquele textão do decreto XPTO que ninguém vai ler. Nem mandar e-mail marketing para os clientes com a nova mudança da lei de não sei o quê, que também não vai deletar na hora. É aquele shift del, né? Que não fica nem na lixeira. Ele já vai direto para o além. Né? Então, o que acontece? O mercado hoje consome, quem decide consome online. O que diz para a gente que eles não vão comprar serviço jurídico online, eles compram. Então, a questão da rede social, e a gente, obviamente, foi longe com essa tua pergunta, mas o fato ela é essencial hoje, não só para a existência, para a subsistência e para a venda de serviços jurídicos. Eu faço até um parênteses, porque, assim, contextualizando, a Comissão dos Novos Advogados ela tem uma particularidade frente às outras comissões do IASP, que eu acredito que seja a coisa mais bonita da comissão, e é o trunfo principal, que é a diversidade de carreiras das mais diversas áreas do direito. Então, nós temos lá penalistas, aliás, muitos penalistas, nós temos pessoal de administrativo, financeiro, econômico, civil, imobiliário, de todas as áreas. Eu queria saber de vocês, se vocês enxergam se existe, por exemplo, eu trabalho majoritariamente com financeiro, principalmente com precatórios. A minha área é muito conservadora, por óbvio. Direito administrativo, no geral, também ele é um pouco mais conservador, porque lida aí com clássicos do direito. Do outro lado, o direito de família, o direito penal, a gente vê uma proliferação nas redes sociais de advogados fazendo, enfim, enquetes, respondendo perguntas e tudo mais. Acredito que tem aí uma capilarização. Tem os que tiram foto no jatinho também, né? No jatinho. No carrão. Exatamente. Eu queria saber de vocês se vocês enxergam dentro dentro de todas essas áreas do direito, se existe alguma facilidade maior para essas áreas, por exemplo, direito de família, direito penal, para esse marketing jurídico, ou se isso é meio que aplicável para todos. Vou aproveitar essa pergunta do Rafael só para pedir para vocês emendarem também a questão da ética. A gente sabe que o marketing ele precisa ser limitado pela ética, e para além do marketing, essa é uma coisa importante na vida do advogado no dia a dia, e que, como empreendedorismo, muitas vezes também fica esquecida ali na graduação. Então, se vocês puderem aproveitar essa resposta e também tocar um pouco nesse assunto. Parece que o novo advogado lembra da ética, porque ele teve que estudar para a OAB a parte de ética. 10 questões, né, gente? Vamos lá. Exatamente. E aí depois, infelizmente, parece que não se torna uma coisa importante, quando ela é a coisa mais primordial, né? Porque, como é uma relação de negócio entre pessoas, se a gente não tiver uma ética ali posta, a gente vira o quê, né? Vira uma bagunça. Então, as pessoas, às vezes, elas olham para a OAB e não veem sentido na atuação da OAB. Muitas pessoas questionam, né? Não as pessoas do direito. Estou dizendo assim, a população em geral fala, por que essa profissão tem que ter a OAB e a OAB manda em tudo? Porque a gente tem que ter essa ética, que ela é tão essencial para a gente conseguir esse objetivo de acessar a justiça. E que bom que a gente está aqui conversando com pessoas que entendem a diferença de marketing jurídico para propaganda, né? Porque quando vai para essa questão de propaganda, a gente passa esse limite da ética. E é tão importante porque as pessoas estão usando as tecnologias sem lembrar de antes ir lá e consultar o código de ética, ver o que é permitido. E não só o código de ética, porque se fosse assim, se todo mundo só precisasse ler uma lei e tudo ficava resolvido, a gente não precisava existir, nós advogados, né? Todo mundo abria ali o site do Planalto, lia as leis e tudo ficava resolvido. Mas entender os posicionamentos dos tribunais de éticas, o que está sendo discutido, tanto no âmbito seccional, né, das nossas estaduais, quanto no âmbito federal, e dali ver as normativas do que é adequado e adequar no seu dia a dia, né? Então, como o Fábio falou, eu também não sou a pessoa que vou dançar. Eu adoro dançar, viu, gente? Eu sou uma ótima dançarina, fiz balé quando era criança. Mas eu não vou para a rede social dançar, porque isso não é a marca do que eu quero passar. Quando eu estou falando ali num posicionamento jurídico, eu tenho um Instagram profissional, então ali, se eu decidir ter um Instagram profissional, ali eu passo recortes profissionais da minha vida. As pessoas também têm que lembrar disso, né? Que quando elas optam por compartilhar alguma coisa numa rede que é aberta, elas precisam saber que imagem que elas estão passando, e principalmente no LinkedIn. Às vezes as pessoas chegam ali naquele mar que não entendem muito bem como é que está funcionando, etiqueta, né? A etiqueta, vê todo mundo ali, você tem acesso a todo mundo muito fácil e mergulha sem saber nadar. Então,
principalmente, primeiro, a gente tem que nadar colocar a touquinha, né? Para nadar, que é a touquinha da ética antes disso. Para depois a gente conseguir nadar e mergulhar muito bem, voltando para cima da água, né? Continuando respirando e batendo os braços ali e fluindo. Então, a ética, ela nos ajuda a ter essa margem para não virar uma terra de ninguém. Perfeito. Boa, eu concordo contigo. Acho que assim, todo mundo se beneficia na medida em que você compartilha conteúdo relevante nas redes. Eu acho que o pessoal do mercado jurídico tem toda a liberdade de fazer isso. Eu só tenho um pouco de reserva também, aquilo que você falou, de gente que posta riqueza e acúmulo de riqueza. Não que isso seja um problema, tá? Eu acho que até no Brasil a gente tem um pouco a gente recrimina quem tem sucesso na profissão. Acho que isso não é problema nenhum, pelo contrário, acho ótimo. Aliás, inclusive, se eu encontro alguém que tem sucesso, a minha primeira coisa é perguntar como é que fez, né? E, obviamente, se for dentro dos limites éticos, né? Não demonizar essa pessoa. Mas eu acho que, assim, a gente tem uma coisa muito perigosa que é tratada nas redes, principalmente no mercado jurídico, de se mostrar uma profissão que é um atalho para essa riqueza, de se mostrar um empreendedorismo de palco fantasioso dentro de jatinhos e grandes carros. Eu acho que isso é perigoso, porque aí sim você está entrando no ambiente da propaganda e até talvez da propaganda enganosa, muitas vezes, que é pior do que propaganda. Vendendo, né? Sonho e entregando desilusão. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que assim, se você tem um conteúdo, como qualquer profissional em qualquer área, para entregar para o mercado, nunca deixe de fazê-lo. Porque acho que isso vai consolidar você dentro da comunidade, inclusive com os seus pares. Isso vai gerar admiração, isso vai gerar, por exemplo, referências de outras áreas para trabalhar com você. Então, por exemplo, se você é alguém da área tributária e traz conteúdo relevante sobre a área tributária, num tom que não é eu consegui tal ação, o meu, isso não existe, isso não é possível isso. Mas assim, o que vem por aí com a reforma tributária, onde a gente deve ter atenção. Quando você faz um conteúdo relevante dessa forma, você não só se expõe positivamente para o mercado, como para potenciais clientes, mas como também alguém que pode solucionar casos tributários para alguém que tem um escritório, por exemplo, trabalhista e está precisando de algum parceiro tributário interessante, algum parceiro de negócio. Então, assim, isso abre possibilidades inúmeras comercialmente, mas que não entram no ambiente da propaganda. Então, acho que há etiqueta para tudo, né, na vida, mas principalmente para isso a gente tem que ter um cuidado gigantesco. E para quem recruta, a gente tem um olhar gigantesco para o que é cacarejado nas redes do ponto de vista ético e de posicionamento. Não sei se as pessoas já se atentaram para isso, mas deviam se atentar. Ninguém quer contratar pessoas que tenham posicionamentos bélicos. A gente quer contratar, o mercado quer contratar pessoas que tenham posicionamento, sim. Mas posicionamento o quê? De diálogo, de convivência, né? De cooperação. Essas são, né, competências hoje supervalorizadas no mercado. Quem se posiciona nas redes como alguém que é um bastião da guerra, da pancadaria e da pouca tolerância, o mercado foge desse tipo de perfil. Então, acho que também tem esse aspecto do ponto de vista ético e de posicionamento nas redes que tem que tomar um cuidado muito grande. E as pessoas não se atentam para isso, porque isso fica eternizado, né? Nas redes, é um problema. Né? Perfeito. Bom, a gente já falou aqui do número de advogados do mercado, dos desafios que eles enfrentam, tecnologia, especialização, marketing e agora ética. Então, a gente vai para a nossa última pergunta, né? Um dos temas que a gente tratou foi a importância da pluralidade. A gente queria saber de vocês, como está essa pluralidade? E para o novo advogado, que faz parte de grupos minoritários e enfrenta desafios específicos para entrar no mercado, o que a gente pode trazer de mensagem para ele? Ou ela? Ou enfim. Ou ele. Acho que é uma pergunta super pertinente e não tenho a resposta. Se eu tivesse a fórmula mágica, o mundo estava melhor. Mas, assim, na minha humilde opinião, acho que primeiro a gente tem que sempre fazer o famoso teste do pescoço, né? Isso em todas as nossas relações. Nas nossas relações, com quem que a gente está convivendo? Durante a academia, durante, né, a graduação, depois da graduação, no nosso dia a dia, no final de semana, onde estão as pessoas e como são as pessoas que convivem com a gente. Depois que a gente percebe que muitas das vezes, né, principalmente na advocacia, que eu acho que mudou bastante, e louvo bastante isso,
trago um exemplo como o Conselho Seccional da OAB, que pela primeira vez a gente tem 50% de mulheres, 50% de homens e 30% de pessoas negras. O que, se o conselho representa a advocacia, então a advocacia está cada vez mais plural, né? Então, e isso trouxe com que no 5º Constitucional, né, que é o certame que a gente faz, que usa as pessoas da advocacia que têm notório saber jurídico e a reputação ilibada, trazem ali, se candidatam para os cargos de desembargadores. Essas pessoas a gente está convidando cada vez mais que mais mulheres apareçam também e mais pessoas negras, porque tem paridade de gênero e equidade racial. E por que veio disso, né? Veio através de ter pessoas mais plurais dentro do conselho. Ter também uma primeira presidente mulher fez com que percebêssemos que, apesar de termos a maioria de advogadas sendo mulheres, nós não estamos nos grandes escritórios como as sócias, heads ou como CEOs. Até tem um grupo muito interessante que chama Ser a CEO, que são algumas Sim. mulheres CEOs se juntando para que tenham mais mulheres CEOs no mercado, né? Também tem uma iniciativa muito bacana que chama Black Sisters in Law. Então, as mulheres negras unidas para mostrarem que existem mulheres negras advogadas. Assim como uma iniciativa que eu louvo muito, que é o Incluir Direito, que com a lei de cotas entrou-se mais pessoas negras nas universidades e tem o direito chama muito as pessoas negras também para esse tipo de curso, né? E depois que essas pessoas entraram no direito, como que elas vão entrar no mercado, né? Para a gente não continuar vendendo sonho e entregando desilusão, eu acho que o Incluir ele faz muito esse papel de chegar na universidade e construir esse caminho junto com o estudante e a universidade, de mentorar, da pessoa se autoconhecer, da pessoa saber dos seus valores, para depois ela participar de processos seletivos em igualdade de condições e oportunidades. Porque todas as pessoas têm qualidades, todas as pessoas têm competências. O que falta hoje no mercado são oportunidades iguais para as pessoas e oportunidades de resultados iguais. Por quê? Existem ainda barreiras subjetivas que, apesar dos critérios objetivos que as pessoas atendam, ainda existe muito preconceito. E esses preconceitos eles precisam ser retirados. Então, quando a gente abre um 5º Constitucional com paridade de gênero e equidade racial, é que a gente está falando, não tem preconceito. A gente quer, não é que não existe, não é que a partir do momento que a gente fala sobre isso, o preconceito deixa de existir, a bolha foi estourada. É longe disso. Mas que, apesar dos preconceitos que existem, a gente está tentando tirar essas barreiras para que as pessoas tenham oportunidades iguais, que seja mais equitativo e igualitário esse mundo, porque afinal a gente trabalha com justiça, né? E a gente não pode falar de justiça só da boca para fora, a gente precisa primeiro olhar, ver se dentro da nossa casa a gente está fazendo justiça para trazer a justiça para fora. E eu acredito fielmente que não existe uma justiça sem falar em justiça racial, sem falar numa justiça de gênero. Então, eu acho que é super importante essas iniciativas como a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que olhou para os grandes escritórios, se reuniram e fizeram um censo através do CERT e perceberam que tinha menos de 1% de advogados nos grandes escritórios. E aí, a partir desse diagnóstico, que é muito problemático, quando a gente tem na nossa população 56% de pessoas negras, eles começaram a trabalhar para que isso mudasse. Então, esses diagnósticos são importantes para essas mudanças. E aí saíram de menos de 1% em 5 anos para 11%. Isso significa que alcançou os objetivos? Não. Significa que eles precisam continuar trabalhando para que cada vez essas barreiras preconceituosas e discriminatórias saiam da frente para que as pessoas possam mostrar os talentos que elas têm. Só para finalizar uma última contribuição, claro, tentando complementar a Carol, que também é especialista nesse tema, eu acho que se você quiser também olhar só pelo olhar objetivo da performance, o mercado científico já mostra que grupos plurais têm uma performance melhor, justamente porque você traz uma pluralidade maior de ângulos e opiniões e visões de mundo. Então, assim, isso contribui demais para resultado. Se você tem um olhar hoje, por exemplo, quando a gente está numa crise econômica mundial, no Brasil em especial, se a gente vai olhar para o bottom line ali, para o que vai sobrar de dinheiro, que seja também esse um motivo, porque do ponto de vista de performance isso está comprovado. Eu acho que a gente também tem que ter um olhar muito maior sobre inclusão. Eu acho que a gente caminhou muito no quesito diversidade, mas acho que o grande gargalo ainda é a questão da inclusão.
né? A gente tem visibilidade maior, como a Carol falou, a gente tem mais liderança nesse sentido, não é o suficiente, mas tem mais liderança. Mas acho que há um papel de inclusão que é não só colocar as pessoas lá, é colocar as pessoas lá e dar oportunidade para essas pessoas terem alta performance, poderem fazer parte do grupo e poderem contribuir com as suas ideias. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tem um problema gigantesco no começo, que vem sendo remediado, que era uma questão pura e simplesmente de marketing. Tá? Então, assim, as grandes marcas queriam ter isso, que isso trazia visibilidade, isso trazia, por questões de ESG, isso tem impacto financeiro, de escolha de cliente, etc. e tal. Vamos falar português claro aqui. Quando esses mercados ou essas estruturas entenderam que não é só ter um comitê com a turma mais júnior ali do escritório, que isso tem que reverberar lá em cima, você tem que ter representante lá em cima participando desses comitês, você tem que ter gente que não faz parte daquele grupo participando do comitê para entender quais são as dores daquele grupo, aí você, e com inclusão, aí você começa a ter eco e isso se tornar sustentável. Então, assim, não é propaganda, não é adesivo na parede, isso obviamente é importante porque traz visibilidade, mas acho que a inclusão e a sustentabilidade dessas práticas, acho que é o que vai levar isso a ter, vamos dizer assim, a outros patamares, a patamares mais saudáveis e plurais. Se eu puder te complementar brevemente, depois dessa inclusão vem o pertencimento, que é isso, essa sustentabilidade, né? Enquanto as pessoas não se sentirem pertencentes a esses ambientes, e não significa só os grandes escritórios, às vezes a própria profissão da advocacia, se você não se sente pertencente ali, você é expulso. E quantos talentos a gente está expulsando justamente por questões discriminatórias, né? Então, acho que é super importante olhar justamente com esse olhar de negócio. Tem um artigo que eu escrevi que chama Gestão de Crise e Diversidade, justamente porque nesses momentos conflituosos, a gente precisa de muita gente diferente pensando para trazer novas soluções. E por isso que a diversidade ela é tão importante nisso. Mas se as pessoas não se sentirem pertencentes para levantar a mão e falar eu penso diferente do Fábio, da Bruna e do Rafa, ela não vai estar ali trazendo a potencialidade que ela tem de estar pensando diferente. Então, por isso que é tão importante as pessoas se sentirem confortáveis para serem quem são dentro das profissões delas. Perfeito. Excelente. Amém. Olha, foi um podcast e tanto. Eu agradeço a participação de vocês, Obrigado Fábio, Carol. vocês. Muito obrigado por terem vindo. Foi muito esclarecedor. A Comissão dos Novos Advogados sai realmente melhor do que entrou aqui no começo desse podcast. Eu acredito que foi bastante saudável, a conversa fluiu bem, nós conversamos sobre vários pontos caros, a nova advocacia, né, aos novos advogados. E quando digo nova advocacia, não é desprezando o que é a velha advocacia, porque eu acredito que a advocacia ela é o que é hoje e vai se tornar no futuro melhor cada dia mais, considerando que o substrato que nós tivemos no passado com as novidades que nós temos hoje. Marketing jurídico, empreendedorismo, diversidade, ética e todos esses temas que são muito importantes. Então, agradeço sobremaneira a participação de vocês nesse podcast. Não sei se a Bruna quer fazer também alguma consideração. Eu vou só complementar. Foi uma feliz escolha ter vocês aqui. Então, realmente grato por terem aceitado o nosso convite. Quando a gente pensou nesse podcast, a gente pensou em pessoas que não iam falar mais do mesmo. Né? De falar, estamos saturados, como fazer, foca na pós. Claro que tudo isso é muito importante, mas o olhar de vocês é realmente a diferenciação que vocês propuseram para a gente. E esse foco na pessoa que vocês trazem, não, assim, diferencia de tudo. Acho que traz um elemento novo com o qual o novo advogado pode trabalhar, e aquele mais antigo de profissão também. Então, acho que é um podcast muito rico, como o Rafa falou, temas muito caros para a gente, que vai enriquecer qualquer um que venha a ouvi-lo. Então, endosso aqui as palavras do Rafael e agradeço a presença de vocês. Passo a palavra para eventuais considerações finais. Bom, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui dialogando com pessoas que eu admiro, sempre juntas aqui. E, principalmente, a gente fala muito sobre lugar de fala e a gente fala pouco sobre lugar de escuta.
Então, muito feliz de estar falando um podcast que tem um público que escuta, um público tão qualificado que está aqui nos ouvindo, né? Porque mais do que a gente falar, se a gente estiver só cacarejando, sem ninguém prestar atenção, não adianta. Então, que bom que está aqui as pessoas nos ouvindo. Eu fico muito feliz desse público que ouve o podcast do IASP e principalmente dessa liturgia que o IASP ainda tem, que está aproximando a nova advocacia. Eu fico muito feliz de quando eu venho nos almoços do IASP, eu vejo que cada vez tem vindo mais mulheres, mais pessoas negras, e quero que num breve futuro tenha mais pessoas com deficiência, e mais pessoas indígenas e outros recortes sociais. Porque a advocacia, ela precisa aproximar, ela precisa parar de distanciar as pessoas, né? E acho que a gente tem feito, todos nós juntos, e outras gerações têm feito esse trabalho muito bem feito, e não posso deixar aqui de parabenizar algumas amigas aqui do IASP, como a Luanda Pires, a Fernanda Peregril, a Aninha, que têm feito um trabalho muito bonito de aproximação das pessoas, e a Silvia Marzagão, de trazer essa pluralidade para o dia a dia. E espero que as pessoas que estão nos ouvindo tenham tido pelo menos um conforto ao ouvir, e que saibam e usem o que a gente falou de fato para alguma transformação, porque aqui a gente está falando sobre negócio, sobre carreira, e a gente precisa olhar a nossa carreira com mais cuidado, com mais atenção, com mais do que a gente usa nas redes sociais. Infelizmente, às vezes a gente perde muito tempo ali sem perceber que ali também está se escoando parte da nossa carreira. Então, para as pessoas pararem de achar que a advocacia ela é só um trabalho. Quando a gente escolhe a advocacia, a gente tem um propósito, a gente tem uma função, mas a gente também tem uma carreira que precisa ser cuidada ali. Muito bem, queria agradecer também o convite de vocês. Foi um prazer estar aqui debatendo, construindo, aprendendo. É muito bom sempre participar de conversas que falam de gente. Nem sempre a gente tem essa oportunidade, não só no mercado jurídico, mas no mercado em geral, né? Os temas muitas vezes são outros, e eu sou entusiasta dessa vertical, vamos dizer assim. Também queria aproveitar para chamar quem assiste aqui o podcast de vocês para assistir também o meu, que é o Café com Sal, para quem estiver aí olhando, também no Spotify e no YouTube, que fala de carreira, liderança, empreendedorismo, esses temas também que a gente acabou, de certa forma, também fazendo um cafuné aqui, como eu disse anteriormente. Então, foi um prazer estar com vocês, uma honra, e estou à disposição sempre que quiserem bater um papo. Legal, obrigada. Muito obrigado. O IASP comemora 150 anos em 2024 e tem como objetivo principal promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica, através da elaboração e exame de projetos de lei, promovendo cursos, seminários e congressos. Nosso programa IASP Diálogos termina aqui. Em breve teremos mais um episódio. Não deixe de seguir nosso site e redes sociais. Lá você poderá acompanhar toda a nossa produção. Até nosso próximo programa. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Pensando as ciências jurídicas e aproximando o direito à sociedade.